Fala galera, tudo bem? Rafa Dora aqui com vocês. Vamos dar seguimento às questões resolvidas de vestibulares anteriores da URGS. Hoje nós vamos falar de uma questão do vestibular de 2017 da URGS, que é a questão número 53. É uma questão de fusos horários que pede para vocês se situarem dentro do território brasileiro com relação aos fusos horários que ali estão vigentes, certo? Então eu vou aproveitar justamente que a questão pede para vocês se localizarem dentro do território brasileiro para fazer um panorama sobre quais fusos atingem o território brasileiro e vamos tentar chegar numa melhor forma de memorizar quais estados e principalmente quais regiões do país são abrangidas pelos fusos horários, né? Geralmente as questões de fuso elas não são tão complicadas de serem resolvidas, mas com relação ao território brasileiro, como ele tem uma extensão muito grande longitudinalmente falando, e até mesmo latitudinalmente também, ele acaba tendo mais que um fuso, na verdade 4, que fazem parte aí, que atingem seu território. Então, como são 4 fusos, e dentro desses 4 fusos ele corta o território e divide o território em alguns estados para um, outros estados para outro, a gente meio que tem que memorizar quais estados são cortados por fuso tal e quais são de outro fuso, para que a gente possa resolver essa questão sem muita dificuldade, tá? Então, para isso eu fiz um desenhozinho aqui dos limites do país, aproximado, claro, né? Dividi em estados e com cores eu fiz os fusos que abrangem o território brasileiro e fiz uma legenda ali no canto, tá? Essa legenda é baseada no quê? Na quantidade de horas que nós temos que diminuir do meridiano central de Greenwich. Então GMT é Greenwich Mean Time, é horário do meridiano zero, né? Então a parte do território abrangida pelo primeiro fuso que nós temos ali na legenda, em azul, tem que diminuir 2 horas e assim por sequência até até o quarto fuso, que seria menos 5 horas, certo? Então eu vou ler a questão e depois a gente vem para o mapa aqui e faz um esclarecimento, tá? Então a questão diz o seguinte, questão número 53 do vestibular de 2017 da URGS. Uma das partidas de voleibol sentado, disputadas durante as Paralimpíadas em setembro de 2016, às 22 horas no Rio de Janeiro, foi transmitida simultaneamente a que horas em Fernando de Noronha e no Amazonas? Bom, de cara nós teríamos que imaginar o território brasileiro com a divisão dos fusos e tentar localizar em qual fuso do território brasileiro está localizado cada um dessas localidades, tá? Então, primeiro Rio de Janeiro, depois Fernando de Noronha e Amazonas, tá? Vindo aqui para o mapa, certo? O que acontece? O Brasil é atingido por 4 fusos. O primeiro fuso, tá? O fuso -2, menos 2 horas do meridiano de Greenwich, atinge apenas atolls de ilhas e ilhas oceânicas do território brasileiro. Então, Trindade de Martins, Fernando de Noronha, Rocas. Então ele é o fuso mais tranquilo de ser memorizado, porque ele só atinge ilhas oceânicas, nada de território continental, certo? Então as ilhas oceânicas do território brasileiro são atingidas pelo primeiro fuso, o fuso GMT-2. Então se em Greenwich são, sei lá, 2 horas da tarde, tu vai diminuir 2 horas, vai ter que ir nas ilhas oceânicas do território brasileiro é meio-dia, porque nós temos aquela regra, certo, do fuso, que para leste nós aumentamos e para oeste nós diminuímos, certo? Bom, mas o que acontece? A partida de voleibol está acontecendo no Rio de Janeiro, certo? Aqui. O Rio de Janeiro ele está no segundo fuso do território brasileiro, o fuso número -3. Esse fuso e o fuso -4 são os fusos que abrangem a maior parte do território brasileiro. Tá? O fuso -3 é o que nós chamamos de horário de Brasília. Como vocês podem ver, pingou tinta ali, depois tem que limpar. Como vocês veem, Brasília está aqui no Distrito Federal, no estado de Goiás, e portanto,
faz desse fuso ser o horário de Brasília. Então, quando nós dizemos, 16 horas, o horário de Brasília, é nesse fuso aqui. Então, a galera que mora, por exemplo, no Mato Grosso, tem que fazer uma adição de horário, certo? E se alguém está lá em Fernando de Noronha de férias, quem pode, né? Vai fazer uma diminuição de 1 hora se o horário aqui está dizendo que é de Brasília, certo? Então, o segundo fuso do território brasileiro, ele basicamente vai pegar toda a região Nordeste, a região Sudeste e a região Sul. Claro que, como ele divide o estado do Paraná e pega o estado do Amapá, que são estados da região Norte, a gente não pode dizer que o terceiro fuso pega toda a região Norte, pega a parte, né? Porque o Amapá está para o fuso de horário de Brasília e o Pará está dividido ao meio. Tanto que o Goiás é da região Centro-Oeste e está também aqui no fuso do horário de Brasília. Esse fuso, ele basicamente, guardadas as devidas proporções, ele faz uma divisão bem ao centro do território brasileiro, separando o que está a leste para o fuso de Brasília e o que está a oeste para o terceiro fuso, o GMT-4, certo? O GMT-4, o terceiro fuso do território brasileiro, pega a parte do Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul. Ou seja, região norte quase completamente, região centro-oeste menos Goiás, certo? O quarto e último fuso também é mais tranquilo de ser memorizado, ele pega uma pequena parte do território do Amazonas e todo o território do Acre. Então são os únicos dois, digamos assim, um estado e menos que a metade do território Amazonas para o outro fuso, tá? Então, 4 fusos, cada um deles pegando parte do território brasileiro, e aqui está a legenda deles. Ok. Então, lembrando que cada um dos fusos tem o seu meridiano central, portanto, o fuso -2 do GMT passa mais aproximadamente aqui. Se tu botar 15 graus para cá, tu vai ter o centro do meridiano do fuso -3, 15 graus para cá, o centro do fuso do meridiano -4, e assim para o -5 também, tá? Aqui eu coloquei os graus que representam, né, o meridiano central de cada fuso, sempre lembrando que temos 7,5 para cada lado, até entrarmos na divisão do outro fuso. Então, esse fuso, o fuso -3, por exemplo, ele abrange toda essa faixa do território brasileiro. Ou seja, o meridiano central dele é 45 graus oeste, certo? O meridiano de Greenwich estaria para lá, e há uma faixa de 7,5 graus para cada lado, assim como os outros fusos, ok? Então, indo para a resolução da questão, né? Então, se ele diz para mim que no Rio de Janeiro a partida está ocorrendo às 22 horas e quer saber que horas está sendo transmitido simultaneamente para Fernando de Noronha e para o Amazonas, e aí pode gerar uma questão de dúvida, né? Como o Amazonas está sendo cortado por 2 fusos, o que nós teríamos que pensar? Bom, já que é apenas uma pequena parcela do estado do Amazonas que está sendo cortado pelo fuso número 4, e não há nada na questão que indique que ele quer saber dessa parcela desse território, senão talvez ele colocasse o estado do Acre, né? Nós vamos considerar o Amazonas como estando no fuso GMT-4 e não no GMT-5, por questão de proporção de território que esse fuso está abrangendo, tá? Então, assim, se nós sabemos que para leste aumenta-se as horas e para oeste diminui-se as horas, Fernando de Noronha está a leste do Rio de Janeiro. Então, se é 22 horas no Rio de Janeiro, consequentemente será 23 horas em Fernando de Noronha. Se para oeste nós diminuímos horas e nós estamos pulando, pulamos um fuso, pulamos outro fuso. Cada vez que tu pula um fuso, tu tem um acréscimo ou decréscimo de 1 hora. Então, se o estado do Amazonas está a oeste do Rio de Janeiro, um fuso depois, provavelmente no estado do Amazonas essa partida está sendo transmitida às 21 horas, certo? Então, tranquilo, saibamos a regra básica dos fusos, nos localizamos no território brasileiro, e aí o que eu dou a dica para vocês? Nessa questão, procurem desenhar o território brasileiro na folha. É óbvio que não precisa fazer todas essas nuances e linhas recortadas, porque isso eu fiz olhando um mapa, né?
Na hora lá vocês podem desenhar, pura e simplesmente algo assim, ó. Certo? E depois tentar fazer a divisão de um fuso aqui, daí o outro fuso aqui, e aquele outro aqui, e tentar se localizar com os territórios ali. Correto? Então, façam esse desenho, façam esse exercício gráfico, porque ele fica muito mais fácil de palpar a questão depois, tá? Então, beleza. Chegamos no ponto que queríamos, agora nós vamos olhar se tem alguma alternativa na prova que nos diz isso. Ó, a alternativa A diz, então, que simultaneamente em Fernando de Noronha e no Amazonas a partida está sendo realizada às 23 e às 21 horas. Ó, questão letra A. Beleza? Então a gente vai lá, marca a questão A e finaliza essa questão. Beleza? É uma questão simples, embora aquilo que eu tenha comentado com vocês. Como o Estado brasileiro tem 4 fusos, às vezes fica confuso saber qual fuso pega em qual lugar. Tá? É óbvio que é muito difícil a prova colocar vocês numa situação de ambiguidade. Né? Por exemplo, aqui no Amazonas seria claro que ele estava falando do Amazonas como a maior parte do estado, e não essa pequena partezinha aqui que pega no fuso, no quarto fuso. Né? Seria uma sacanagem muito grande fazer isso. Assim como provavelmente ele não colocaria alguma coisa dentro do Pará, por exemplo, que o Pará está dividido basicamente pela metade. Então é muito complicado tu saber qual fuso que está se dirigindo aquela questão. Né? Então aqui, claro, ele te colocou numa certa ambiguidade aqui, mas como a gente sabe que o território amazonense é cortado apenas partezinho, uma parte só a oeste do território, não seria essa parte que ele estava falando, tá? Eu acho que para a questão é isso. Eu queria comentar uma questão legislativa aqui que ocorre, né? Porque os fusos, eles, embora eles sigam os meridianos que cortam o globo, são decisões políticas, ou melhor, as decisões políticas podem mexer nesse cenário, né? Porque se nós colocássemos o centro do meridiano de 45 graus aqui e jogássemos o 7,5 para cada lado, nós teríamos uma linha reta que cortaria estados pelo meio, por exemplo, como faria o caso do Mato Grosso do Sul. Mas por uma convenção, uma decisão política, o estado do Mato Grosso do Sul fica para o fuso GMT-4 e a linha que seria a reta, faz um contorno no estado. Por que não foi feito isso no Pará? Bom, aí certas outras questões que podem ser levantadas nesse sentido. Tá? Então, o que acontece? Em 2008, a presidência redigiu uma lei que extinguia o quarto fuso brasileiro. Tá? Talvez por uma questão de porcentagem do território e para facilitar alguma coisa. Então, por um tempo, o Brasil teve só 3 fusos, certo? Só que em 2011, por uma questão aliás, em 2013, por uma questão dessa lei não ter sido bem-vinda pela galera que residia naquela área do Brasil, essa lei foi revogada. Então, o Brasil volta a ter 4 fusos. Então, o que acontece com essa transição, né, de leis e tal? Pode ser que vocês vão na internet buscar essa informação e encontrem que o Brasil tem 3 fusos e não 4. Porque talvez aquela notícia, aquela fonte tenha sido feita dentro desse período quando o Brasil tinha 3 fusos e não 4. Entendem? Então, hoje, atualmente, desde 2013, desde a revogação dessa lei, nós temos, de novo, 4 fusos no território brasileiro. São eles o GMT-2, o -3, o -4 e o -5, divididos no território dessa maneira aqui. Certo? Então essa pequena questão legislativa aqui às vezes causa alguma confusão, mas hoje temos 4 fusos apenas. Tá bom? Eu acho que é isso. Dúvidas vocês passem para mim. Se vocês tiverem alguma questão de fuso ou de outros conteúdos que a gente tenha tendo, vocês podem fazer para mim e eu venho para resolver aqui e passo o vídeo para vocês. Tá bom, galera? Valeu, um abraço em vocês. Até mais.